Voltando aos relatos de parto, esse episódio sobre o relato de parto da Ana. Já que a gente falou muito no outro, a gente dividiu. Eu me chamo Luísa, eu sou pediatra, meu Instagram é o LuisaNMV. Passo a bola agora para a Aline. Eu sou a Aline, médica ginecologista e obstetra. Me segue no @doutora Aline Puglia. E eu sou a Ana, nutricionista materno-infantil. Vocês me encontram no @Ana Nutrir e Cuidar. E o podcast Pode Ser Chegar está no @Pode Ser Chegar no Instagram, também no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Eita, boa! Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Como eu falei muito dos meus relatos de parto, são 2, quem sabe um dia 3, tô brincando. Foi um trailer só, né? Porque se você fosse pegar nos detalhes, iam ser 3 Agora é a vez da Ana, que fala um pouco menos que eu, né? E vai falar dos seus 3 partos. Quase 4. Quem sabe um dia o 4. Vamos no episódios, relatos de uma mãe de 3. Sim, eu tive 2 primeiras assistências muito parecidas, né? Não sei se explicações muito técnicas, a Aline talvez possa dar um parecer melhor, mas eu sou uma mulher, assim, que tem dilatação sem muito sofrimento até determinado ponto, né? Então, dos 2 primeiros partos, um nasceu com 39 semanas e a Clarinha nasceu com 34 semanas. Eu já estava com alguns centímetros de dilatação sem sentir nada. E nos 2 casos, eu hoje, com a vivência... Só adendo, se a mulher não está sentindo nada, por que alguém foi verificar a dilatação? Então, exatamente. Não existe indicação na medicina de você fazer um toque, botar o dedo na vagina para verificar a dilatação numa mulher que não está em trabalho de parto. Não existe nenhuma situação. A gente só faz toque numa mulher em trabalho de parto ativo, contrações ritmadas, a cada 3 minutos, isso aí já estabelecido há algumas horas, pelo menos aí há 4 horas, e durante o trabalho de parto mesmo, o toque pela OMS, ele deve ser feito no máximo, ou no mínimo a cada 4 horas. Então, era cultural, assim, fazer um toque. Então, numa mulher que você teve o primeiro parto normal, provavelmente alguma consulta de pré-natal, alguém faz um toque. Numa mulher que tem um parto normal, o colo, assim que a gestação for o colo já está aberto. Isso é bem comum. Ontem, uma paciente minha de 30 semanas falou, perdi o tampão mucoso, que é aquela secreção que fica ali. Esse colo se abre, né? Aí, a gente nunca vai saber desse segundo parto, né? Você não estava sentindo nada, fez um toque e tinha um colo dilatado. Exatamente. Então, hoje eu penso que talvez ela não tivesse nascido com 34 semanas, se a gente não tivesse feito nada. Mas aconteceu o mesmo ritmo do meu primeiro filho, já que já estava com quase 6 de dilatação, mesmo sem sentir nada, sentindo só algumas cólicas, mas que também não eram intensas. Vamos para o hospital. E nos 2 eu entrei no citocina, os 2 eu tive contrações muito fortes, não aguentei a dor, analgesia, deitada o tempo inteiro, toda monitorada, cheia de fio em mim, na barriga, muita luz, muito tudo. Consegui progredir para o parto vaginal. Acho que muito pela minha sensação de que aquilo era o que tinha que acontecer. Essa é a minha única via. Tá eu não ruim, vou... mas tem que ser assim, E né? eu pensei, e não tava ruim porque eu tava anestesiada, então eu não tava sentindo dor. Mas tava incomodada, né? Você falou que tava cheia de fio, né? Mas tava meio incomodada. Será que tão natural assim mesmo? Tão monitorada? Posso me mexer? E podia, mas assim, com muitas limitações. Eu levantava, mas tava com a anestesia já, então não podia ficar andando muito, não conseguia ficar andando muito, enfim. Mas os 2 a gente conseguiu seguir com o trabalho de parto e seguir com o parto vaginal sem nenhuma outra intercorrência, a não ser nenhuma outra, né? A ocitocina precoce, aí com isso contrações muito intensas de forma muito precoce, muito rápido, muita dor que seguiu para analgesia e um parto deitado. Eu acho que, eu olhando de fora hoje o meu parto, eu acho que seguiu muito pro parto vaginal no final das contas, por incentivo da minha médica, que ela foi muito parceira. Mas ninguém tá criticando isso. Não, sim. Exato. Mas ela, em momento algum, ela me ofereceu uma cesariana. Em momento algum, ela achou que não poderia
o curso acontecer pro parto vaginal. E como aquilo estava muito certo na minha cabeça. Ela usou, na verdade, o conhecimento que ela tinha disponível. Né, na época. E ela me apoiou o suficiente para isso, deu tudo certo no final das contas, né? E eu não fiquei com nenhuma memória ruim de tudo isso que aconteceu, porque eu não achei que tinha acontecido nada de forma invasiva, mas eu não rompi bolsas, nenhum dos dois. A bolsa foi rompida no meio do trabalho de parto. E isso acelera a contração. Isso acelera a contração. Então, eu acho que muitas coisas eu só tenho consciência do que eu vivi nos dois trabalhos por conta do pré-natal do Felipe, que foi completamente diferente. Eu não sei se eu posso expor a gente esse ponto, assim, mas eu lembro que eu fiquei muito agoniada por conta do padrão das 2 primeiras gestações. Eu jurava que o Paulo Felipe ia nascer com 37 semanas. Eu tinha isso certo na minha cabeça, estava tudo pronto, esperando ele nascer. E ele foi nascer com 42 semanas. E quando eu tava com 40 semanas, eu falei, pelo amor de Deus, alguém me toca. Porque não é possível, eu já devo estar dilatando, porque eu não sinto. Eu tava, assim, indignada que ninguém me tocava e que nada acontecia. Mas muito pela minha angústia, né, da vivência dos outros 2 partos. E por mais que eu tinha tido mais informação no terceiro parto, tinha um conhecimento diferente, você compara, né? E você acaba ficando um pouco inseguro e tudo mais. Na verdade, foi quando você foi montar o plano de parto que você começou a ver que um monte de intervenção, né? Tipo, usar a ocitocina de rotina, que tinha tido nos 2. O uso da ocitocina é uma prática que, inclusive, é perigosa, né? Você usar o hormônio sintético para ritmar as contrações, você também promove uma alteração no fluxo, né, de sangue ali entre o útero e a placenta. Isso é uma das principais causas de alteração da frequência cardíaca fetal que leva a cesariana em mulheres que é o primeiro filho. Nos Estados Unidos tem levantamento. A primeira causa de cesárea em primíparas é o uso indiscriminado, alteração da frequência cardíaca fetal por ocitocina. Romper bolsa, né? E por isso talvez estava toda monitorada, né? Porque estava tendo um fator romper externo. Bolsa é um negócio, eu falo, gente, romper bolsa, eu comparo muito. Pensa numa barragem que rompeu, o bebê tá ali naquela bolsa cheia de água, a barragem quando rompe, tudo que tá atrás, né, vem... Então impacta as coisas. Então, uma das consequências na hora que pode acontecer é o bebê, quando você rompe a bolsa, ele encaixar. Só que ele pode encaixar, ele vem igual a uma enxurrada, né? Desceu aquela barragem, ele pode encaixar mal. Então, o bebê tem um jeitinho de encaixar, geralmente a cabeça encostadinha no queixo. Quando você faz isso abruptamente, o bebê pode encaixar tortinho, pode não encaixar fletido, que a gente fala. Um outro risco é infecção, porque a bolsa está íntegra para proteger o bebê. Se você rompe aquele invólucro ali, aquele ambiente estéril. Então, romper bolsa é uma prática, assim, que tem um lugar na medicina, mas ela deve ser extremamente reservada para casos muito, muito, muito raros, em que você precisa, por algum motivo, né? A prática mesmo é acelerar, né? Um trabalho de parto, para que acelerar, né? É a pressa, né? Tem um outro risco ainda, que é romper a bolsa, que é se o bebê tá muito alto, você rompe a bolsa, o cordão do bebê tá solto por aqui, esse é o prolapso de cordão, o cordão sair, e aí o cordão sair pelo colo dilatado e depois a cabeça do bebê vir e comprimir esse cordão. Então, tanto que se você tem indicação de romper bolsa, que a gente tem muito tempo que não rompe bolsa, muitos anos, esse bebê tem que estar já bem encaixado, né, insinuado ali na pelve, não pode ter um bebê alto. Então, são práticas assim, romper bolsa de rotina, eram coisas assim, feitas de rotina. Vamos acelerar o parto, ruptura da bolsa, uso de ocitocina artificial. E essa era a minha percepção mesmo, né? Cada passo estava sendo seguido para acelerar. E tudo isso aumenta, acelera o parto e aumenta a dor. Aí aumentou a dor. Então agora tá com muita dor. Não foi oferecido algum método de alívio da dor, não farmacológico, não. Não, então, foi só analgesia. Analgesia, mais uma intervenção. Então, geralmente, isso é o que acontece na obstetrícia. Você faz uma intervenção, uma chama a outra. Você acaba que fica mantendo o controle o tempo todo. Né? Sim. Exatamente. Você não se entrega, assim. E aí a dor fica insuportável. Então, eu só não mantive o controle, Luísa, porque eu acho que eu não era médica, entendeu? Entendi. E eu depositei todo esse controle na minha obstetra. Entendi. Eu falo, faz o que você quiser, eu confio em você, eu só quero estar plena para parir, né? Na minha concepção, né? Daquele conceito de plena para parir. E depositei toda essa questão do controle para ela. Só por isso eu acho que hoje, eu avaliando do lado de fora, vendo esse filme, que deu certo, entre aspas, entendeu? Então, assim, eu não mantive um estado de sempre alerta. Tanto é que eu fui conduzida, mas vivenciei várias coisas que hoje eu sei que não seria melhor. Fui amarrada, a perna ficou amarrada. E aquilo em nenhum momento eu acho que às vezes o nosso comportamento...
conhecer o profissional da saúde, quando é alguém que pratica boas práticas, ok, mas quando você conhece, é um amigo, por isso que é ruim, né, a ciência ser contaminada, porque assim, se a pessoa faz um negócio, se uma pessoa que me conhece, se eu já fui fazer um exame também me amarraram, mas como eu conheci a pessoa, eu fiquei extremamente sem graça de falar, não precisa me amarrar, eu tô acordada, eu não tô sedada, e eu acho que conhecer, assim, tipo, até o medo de falar, né? Por isso que a mulher fica vulnerável, né? Muito Imagina. vulnerável, cara. A pessoa nem pensa assim, imagina o que vão pensar de mim se eu falar, não me amarra. Na hora que começou, né? Acho que foi, hoje eu penso, né? Foi no Círculo de Fogo, a pediatra na hora botou a mão na minha boca e falou, não grita, senão não vai nascer. Meu santo! Aí eu olhei pro Vinícius, aí o Vinícius, assim, nesse ponto, ele é a pessoa, assim, muito calma, sabe? E ele, é muito difícil ele perder o controle das Vinícius coisas, é seu né? marido, né? É, meu marido. E Adoro ele. ele falava assim no meu ouvido, se você quiser gritar, grita. Não, ainda bem que você tinha ele ali, né? Vinícius sabia tudo sobre plausibilidade. É plausível ela mandar você parar de gritar? Não, é falta de educação. Tem coisa de engenheiro. Ele, amor, se quiser gritar, grita. Se você quiser, eu brigo com ela. Ele falava assim, né? Ele aperta minha mão. Ele foi o protagonista quase. Ele foi protagonista quase, nos dois partos, nos dois partos. E você muito foi deixando. E eu fui deixando acontecer. E depois, quando eu engravidei, né, do Paulo, e que a gente já estava em outro cenário, tanto da minha carreira, quanto dos profissionais ao meu redor, vivenciando essa questão da humanização. Tinha já muita informação correndo, né? Muita Acho informação que você já tinha correndo. bastante, muita coisa, assim. Muitas outras amigas já tiveram filho também nesse período. E na época eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho, da minha família. Então, assim, eu fui vendo outras experiências e falando assim, caramba, eu quero ter a possibilidade de viver isso. Na verdade, o meu parto não foi normal. E sem nenhuma crítica, né? Mas assim, eu falei, não, acho que eu não tive um parto normal. Eu acho que eu quero ter a possibilidade de viver esse parto diferente, né? E eu fui vendo que as coisas, assim, tinham muito pouco controle o pré-natal inteiro. E quando eu cheguei a 40 semanas e com a frustração, né, dele não ter nascido no tempo que eu achava que ele ia nascer, eu dei uma pirada. E eu lembro que com 41 semanas eu tive algumas contrações e quando a doula chegou na minha casa, ela, Ana, você vai saber. Eu falei, eu não vou saber, porque nos dois eu tive analgesia, ocitocina, então eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é um trabalho de parto sem intervenção, então eu não vou saber. Tem muita mulher que fala isso, que passou com intervenção e agora fala, cara, eu tô com medo de não conseguir o primeiro parto. Eu tô com medo, eu não sei quem eu sou, né? Eu não sei como eu já escutei mais de uma vez, teve uma mulher que o parto dela ficou muito prolongado, ela falou que ela só ficava na cabeça dela, tá prolongado porque eu não tô recebendo todas aquelas intervenções que eu recebi no outro parto. Tipo, você começa a acreditar é a cultura do fazer, do mito. Alguém faz alguma coisa. E se alguém não fizer nada, eu não vou conseguir, Exatamente. E eu falava, eu não sei descrever. E eu falava pro meu marido, falei, amor, eu não sei descrever, porque eu não lembro como é que foi. Não lembro não, né? Eu não tive essa vivência da primeira vez, de forma sem intervenção nenhuma. Então, alguém veio, agora vamos fazer o seu parto. Vamos botar o remedinho. Tem uma... E tudo vai acontecer. Você já viu o vídeo do Plim? Eu te mostrei no Natal. A máquina do Plim. A mulher chega no hospital, ela entra na máquina, a máquina bota ocitocina, alguém vai Plim, e é a máquina que faz tudo, né? A ideia disso. Nem a mulher sabe, né? Como que eu vou saber? Mulher diz que estão grávidas, né? Você sabe identificar quando você vai estar em trabalho de parto? Ninguém se faz essa pergunta, né? Ninguém faz essa pergunta. E aquilo, assim, me deixou tão revoltada que eu acho que deu um... E eu parei de contrair. E fui dormir muito chateada, assim. Não por não ter progredido o trabalho de parto, mas refletindo sobre isso, sabe? E eu e meu marido, aquele dia, a gente conversou muito. E ele falou, você não é obrigada a saber por ser o seu terceiro filho. Agora tá sendo tudo diferente do que a gente viveu nos outros 2 filhos. Então, assim, não se sinta obrigada a saber. Não fique com essa pressão na sua cabeça. É assim, vamos deixar acontecer. E da próxima vez a gente não vai avisar a ninguém. Ninguém da equipe. A ninguém. Nossos pais, ninguém. A gente não vai avisar ninguém. A gente vai esperar. Se de fato progredir, a gente avisa alguém. Seria a Luísa no terceiro parto, né? Na próxima eu vou me esconder. Eu vou me esconder de sei lá onde. Dentro de um lugar. Deu certo. Vou parir igual o cachorro. Tipo, vou esconder que ninguém me encosta. É igual o bicho, né? Ele tá parindo. Você chega, abre o armário, encontra a cachorrinha, ela pare o trabalho de parto pare. Ela vai, sai Foge fora. De novo, né? Foge. E foi muito louco, assim, porque eu via muitas coisas, né? Você já vai fazer 42 semanas
mas do terceiro filho, com essa barriga desse tamanho, esse bebê não vai nascer, não. Você vai ter que fazer uma cesárea. Não precisa ser para parto normal, um bebê desse tamanho, gigante desse jeito. Nossa. E aí começava um monte de coisa a passar pela minha cabeça, né? Eu falei, gente, será que eu vou ter que passar por uma cesárea? Porque eu escolhi esperar, porque... Aí começa, né? Insegurança, né? A cabeça começa a turbilhar um monte de coisas. Tiveram outras coisas também no pré-natal que trouxeram aborrecimento. E é mais difícil não fazer nada do que fazer, né, Ana? Muito mais. É muito mais difícil. É a mesma coisa da virose para criança, que todo mundo quer passar antibiótico e você fala que é só soro fisiológico. O povo entra em... Tipo, como assim você não tá Mas, ao mesmo tempo, não fazer nada foi transformador. A gente até falou antes de começar a gravar. Assim, pra mim foi muito transformador ver, assim, o quanto o meu corpo é capaz de dar conta de muitas coisas sem precisar fazer nada. E não só o meu corpo, assim, não diminuindo o amor pelos outros filhos, não é isso, longe disso, assim. Mas todas as conexões de tudo que a gente falou nos episódios anteriores, eu consegui perceber cada fase, a cada ação, observar, de cada coisa. E por mais rápido que tenha sido, né? E eu fico pensando que, assim, caramba, os outros demoraram um pouco mais e os 3 partos foram relativamente rápidos, né? O João, o trabalho de parto durou 6 horas, a Clarinha durou 7 horas e pouquinho. O Paulo Felipe durou 50 minutos. Mas, assim, eu penso que os outros tivessem sido na época certa, no momento certo, talvez tivesse sido mais rápido ainda. Que foi a vivência da minha mãe. Meu irmão nasceu quase no elevador da maternidade. E foi muito rápido também o trabalho de parto dela, né? E minha bolsa não rompeu de novo. Eu entrei em trabalho de parto e quando as contrações começaram muito fortes, meu marido falou pra mim, agora vai acontecer. E aí, quem a gente avisa? Aí eu liguei para o enfermeiro obstétrico, mandei mensagem para a enfermeira obstétrica, ela falou, tô chegando. E vamos avaliar a hora certa de ir para o hospital. Eu não sei se a gente pode entrar nesses detalhes, mas ela olhou para mim, conversava muito com o Vinícius separadamente, eu não escutava nada, eu só pedia vasectomia para ele. Eu não pedia analgesia, eu pedia vasectomia para ele. E agora tá aqui, considerando o quarto. E nesses 50 minutos... Numa contração, eu só pedia vasectomia para ele. E quando a gente precisou transferir para o hospital, eu só lembro dele falando, só tem um problema, a gente tá sem gasolina. O carro tá na reserva desde ontem. Gente! E aquilo me deu uma travada, né? Eu falei assim, a gente vai conseguir chegar? Aí ele, vamos, eu vou dar um jeito. E ele dava uma acelerada no carro e botava em ponto no outro carro. Meu Deus! Detalhe, isso foi falado na confecção do plano de parto, eu sempre abordo esse tema. Olha como que é diferente, a gente fala até do carro que vai sair de casa, quem vai dirigir, tem que olhar, tem que estar gasolina. Foi dia 12 ou dia 13 que foi dia dos namorados? Eu entrei em trabalho de parto no dia dos namorados, na verdade meia-noite, né? Meia-noite e 50. Não, já era dia 13. Eu entrei em trabalho de parto meia-noite e 50. Nunca vou dizer, porque eu falei 49. Que foi dia porque eu estava no jantar do dia dos namorados. Ana Paula já quase 42 semanas. E ele, por não estar sentindo nada, e ele muito tranquilo, não precisa abastecer o carro. Não vai nascer hoje não, amanhã de manhã não nasceu até agora, né? Não nasceu até agora, a gente tá esperando até agora. Amanhã quando eu acordar, amanhã quando eu acordar, eu boto gasolina no carro. E quando eu cheguei ao hospital, assim, eu lembro, né, de perguntarem, você quer ir andando? Eu falei, eu não tenho a menor condição de andar. Ele já estava muito baixo e eu estava sentindo muita dor, mas uma dor que eu esqueci depois, completamente. E eu lembro de subir, assim, para a sala de parto, né, de cadeira de roda, e quando eu levantei, eu meio que vi que não dava mais para segurar. E eu lembro dessa cena, de eu abraçar a Aline e falar, né, eu não sei se eu vou aguentar. Aí ela, então vai nascer. Aí quando ela falou, então vai nascer, eu relaxei, né? Eu lembro de ter respirado, ter ido pro banheiro, a doula ligou o chuveiro nas minhas costas. E eu lembro muito dessa cena também, dela apertando com a mão, assim, a minha pelve, num ponto que me relaxou, num grau que quando eu relaxei a bolsa estourou e ele nasceu. Junto com a bolsa, né? Ai, nasce assim, né? E nasce assim. E assim, pra mim, eu falei, é isso? É só isso? Por que fizeram um monte de coisa comigo antes, então, sabe? Tipo, caiu uma ficha, assim, do quão natural pode ser. E eu não tô querendo dizer, assim, que foi fácil, que não teve dor, que não foi difícil. Não é isso, foi muito rápido, sim. Aliás, então, tem uma blogueira que fala assim, a vida não é gostosinha. Aí ela fala, this life not gostosinha. Não é gostosinha. A gente passa por um monte de coisa.
coisa, sabe? E o parto, puerpério, amamentação, não é só gostosinho, é um desafio muito grande, né? Não é isso que a gente tá pregando de jeito nenhum, né? Mas sabe quando acontece um filme que você vai vendo, assim, as cenas dos outros partos e pensando... Cara, naquela hora caiu a ficha naquela quando hora ele caiu nasceu. a ficha na hora que ele nasceu e que foi tudo sem fazer nada, né? E eu lembro, assim, né? Não deu tempo nem de ninguém trocar de roupa. Tava todo mundo com a roupa de que chegou no hospital. Foi muita correria, foi tudo muito rápido. E eu olhando para ele, assim, bem no meu colo, o meu marido que estava me segurando. Não tinha ninguém com a gente, assim, efetivamente em cima da gente. Tava eu e ele, tava todo mundo próximo a gente. Eu lembro de ver o rostinho. A única pessoa que eu não vi foi a pediatra, a Michelle, eu não vi. E, de repente ela apareceu depois do parto, assim. Eu até como era um momento, assim, muito esperado aí, que a gente... aquela mulher, né, magnífica, Ana Paula, assim, grávida, uma coisa... Eu tava revendo umas fotos suas, né? E a gente sabe o quanto significa, né, para uma mulher que nunca teve uma assistência, assim, mínima, né? Não é que as equipes são deuses, então você cria outro sistema, né? A equipe de parto humanizado, não, vamos fazer o mínimo. Tem horror desse olhar. Né? Eu falo, quando alguém fala, nossa, você foi maravilhosa, eu falei, não, eu só fiz o... Só te respeitei. Só fiz o correto, é pra ser assim. E aí a gente, às vezes o pediatra quer secar o bebê, né? Aquecer o bebê, mas nesse parto a gente fazia questão. Eu lembro que ela tava na porta, né? E aí todo mundo ainda fez questão, ainda mais o Vinícius, ele se apropriou muito dessa cena e foi uma das cenas mais lindas que eu já vi, assim, de parto, né? Na hora que a Ana pegou aquele bebê, né? Quando ele saiu, que a gente viu aquele bebê de 4,700 e cacetada. Aquela coisa, assim... esse bebê vai entrar em sofrimento, né? Tipo, vai gemer. E ela pegar e o Vinícius apoiar os dois naquela mistura. Eu acho que ela até deu uma lambida no bebê, que era uma coisa tão... Aí a gente deu mais uma rezinha ainda, né? De nem ninguém botar ninguém a mão nem chegou pra perto. deixar aquele momento. E não passou assim pela nossa cabeça, né, como pais, de que precisaria alguém chegar perto naquele momento. Eu acho que a mágica do parto dele, assim, pra gente, né, na nossa experiência... O Vinícius também tem essa mesma sensação. Tem essa mesma sensação. Mesma percepção. Tanto é que... Isso é a sensação, acho que plena de que, assim, a gente não precisa de ninguém, né? A sensação... E ele fala, a gente não precisa de ninguém. E, assim, isso trouxe essa certeza pra nossa vida depois, né? De que muitas coisas acontecem, às vezes dificuldades entre a gente, e um olha pro outro e fala, não, a gente vai resolver. Sabe? Eu tenho muito esse vínculo com o parto, sabe? De que não precisa de interferência externa. A gente precisa confiar nas pessoas, né? Então, assim, a enfermeira que estava comigo me deixou muito confiante que a gente estava sendo transferido no momento certo. De que ela estava me tocando no momento certo. Que eu só sofri um toque nesse parto. Um único toque, que era o momento certo. E não senti dor, tá? Mas teve o toque. Mas eu acho que é individual, né? A gente falou da dor, né? O toque, principalmente quando ele é indevido, não consentido, tocar uma pessoa... Você chega lá no hospital, você não conhece o cara. Aí ele fala, deita aí, você te dá um toque. Cara, dá vontade de falar assim... Filho da... tipo, xingar ele e falar, enfia no dedo no rabo. Cara, a gente normalizou certos tipos de... O corpo da mulher é de qualquer pessoa, né? E você fica muito vendida. Você fica muito vendida, né? Assim. Não, e aí quem sabe aqui sou eu. Não, você fala, não quero, tem né? Tem muito também da... Cara, que eu até já falei disso em algum episódio sobre o autoestima. Muita mulher tem autoestima muito baixa. Então, você fica duvidando o tempo todo. Se coloca na situação... Não, é que quem vai fazer o parto tá péssimo pra mim deitada, né? Mas se a minha médica, alguém tá aqui comigo. E essa coisa de se colocar nesse lugar, né? É por isso que às vezes buscar de novo assim essa apropriação de conhecer o parto fica confundindo como esse monte de mulher empoderada fica soando. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de discurso, porque o parto é no seu corpo, quem tem que se apropriar, quem tem que saber é você mesma, você é a mais interessada. Então e a cena assim, um parto e eu lembro que eu peguei a playlist do palco nessa hora, tava tocando Los Hermanos, né? Que eu sou fã e era Meu Amor é Teu, né?
E eu fiquei lembrando da história, que você foi, era meu amor é teu, e dou-te mais uma vez. Eu fiquei lembrando dela dando amor, que não faz diferença a história, né? Como que aqueles filhos chegaram, assim. Eu imaginei você dando aquele amor, dando um feeling, assim, fiquei imaginando você imaginando João nascendo, né? Dando o primeiro amor, Clara nascendo. Passou um filme na minha cabeça. Dou-te mais uma vez, agora o terceiro filho. O amor, a mãe tem muito amor para dar, né? Tem. E o sistema viola isso de muitas maneiras, então... Desde lá dos mitos. Desde lá dos mitos, né? E assim, por que a gente falar de parto é importante, né? E acho que esse é o caminho que a gente também quer trazer aqui no podcast. E que a gente não vai falar só de parto, né? Mas quando for falar, porque acho que ainda fala um pouco sobre parto. Na família conversa pouco sobre parto, as amigas conversam muito pouco sobre como foi o parto. E nem todo mundo tem acesso a um pré-natal com tanta informação. Às vezes não dá tempo, né? Pela rotina do pré-natal daquele médico. Isso a gente, né, fala repetidas vezes que não é porque o médico é ruim ou não, porque às vezes a rotina é tão corrida e tantas coisas precisam ser tecnicamente avaliadas que às vezes cai sobre a responsabilidade da mãe estudar sobre aquele determinado assunto, mas talvez ela não sabe nem por onde começar. E a importância de descentralizar o pré-natal da figura do médico. Então, tem outros profissionais que podem fazer educação perinatal, né? As obstetrizes. Então, em países desenvolvidos, realmente, dificilmente você vai ter acesso ao médico no pré-natal, né? A maioria dos partos. Então, o papel da obstetriz, você já frequenta grupos. Eu lembro que você falava da sua prima aqui nos Estados Unidos. Exatamente, já nem pensava em ter um parto normal. E aí a sua preocupação, eu vou ter que dar essas informações para ela. E o que aconteceu foi que ela entrou num sistema de educação. Exatamente, nos Estados Unidos você é educado. O pai, inclusive, ele vai junto. O marido da minha prima sabia como que ia ser o processo todo de parir, sabia tudo. E ele falava, não, Raquel é o nome da minha prima, a gente vai conseguir, tipo assim... E ele é atleta, então aí que atleta você mirou na meta, você foca ali, mas com mais intervenções. Apesar de ser um país mas que deixou muito ela mais intervencionista, no caso dela, na assistência, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, Lu, a única hora que alguém falou alguma coisa que me irritou foi a hora que uma residente de obstetrícia entrou e falou assim, tá demorando muito, pode ser que seja cesárea. Foi a única hora que alguém, porque ela atrapalhou, né? Que atrapalhou, porque ela tava com as enfermeiras lá, as midwives, né? E aí ela tava com as enfermeiras, tipo, ela tava de boa, elas estavam levando tranquilo e tal. A única hora que alguém atrapalhou foi a questão... Foi um comentário inapropriado. Foi um comentário não apropriado. E, tipo, enquanto estava sendo levado, né? E eu acho que tem aquele vídeo que a Aline mandou pra gente, eu esqueci o nome do obstetra. Rick Jones falando que a gestação não é uma doença, né? Assim, tipo, e talvez seja... E médico vê... doença, né? Então, eu acho que... É a história que ele conta, né? Imagina o primeiro parto, ele tem esse vídeo no YouTube, eu já postei esse vídeo, Crônicas do Homem de Vidro. Ele tava, na hora que ele se deu conta disso, que ele tava ele chegou, ele ainda era aquele médico intervencionista, e chega uma mulher parindo e alguém fala, doutor, ele é gaúcho, né? Lá tem uma guria lá que chegou agora, tá contraindo. E ele chega e vê uma mulher agachada num canto, né? E ele levanta daí pra eu te ajudar, guria. Senta, eu preciso te examinar. E ela olha pra ele com aquele olhar de que eu não vou sair daqui, né? Imagina, ele fala, né? Que audácia, que empoderamento para uma mulher ter a ousadia de não obedecer uma ordem médica, isso que era década de 70, né? Isso é empoderamento, é você... Eu tenho vontade de ficar aqui, é aqui que eu vou ficar e não tem ninguém que vai me tirar. E o bebê nasce ali, agachado, e é a primeira vez que ele vê um parto sem ser na posição tradicional, que era até então, litotômica, na mulher deitada com as pernas na peneira, e ele nem calça a luva, e ele toca aquele bebê, né? Pela primeira vez, e ele falou que sensação inebriante, né? Quando nasce aquele bebê embanhado em vernix, ele toca a primeira vez um bebê sem luva, ele sente aquela pele quente, né? E ele fala, e unicamente aquele bebê não tinha nada para aquecer, não tinha uma unidade de calor radiante. Ele falou, senti o bebê aquecido pelo calor da vida, né? Pelo calor do corpo daquela mulher.
aquela sensação, aquele líquido, como que aquilo te transforma, né? Você vê que é sangue, é vernix, e a secreção, aquilo era a vida. E aí ele, agora, já que ele não tinha feito nada, ele falou, agora tu te deita, que eu vou te examinar, porque tu deve ter te arrebentado toda. E é a visão que o médico tem, né? Que o parto é algo quando ele fala, o Ricardo Jones, que você se comporta, é a hora que você falou, a sua mãe falou, né? Que tinha medo, né? Você tá sofrendo muito. Como a gente se comporta vendo outros neste momento de dor e sofrimento diz muito mais para como aquela dor bate em nós, né? Então, como que aquela dor batia nelas de ver a filha passando, talvez por tantas dores que ela já passou. Por isso que o acompanhante de parto tem que estar muito preparado. E ele fala que os colegas sempre falam, mas imagina, o que vai acontecer se eu não cortar a mulher? Ela vai se cortar toda, né? A visão do médico é essa, que a mulher vai se explodir toda se ela parir sem a ajuda do médico. E quando ela deita e ele vai examinar, e ele olha aquele períneo absolutamente íntegro, a vagina normal, e ele fala, tu deu muita sorte. E aí ele sai, termina aquela cena, e a faxineira que limpou a sala ali vai e fala depois com ele, né? Doutor, imagina se tu não tivesse chegado, né? E ele falou que naquele momento que ele se deu conta, né? De que se ele não tivesse chegado... Teria sido mais legal. Teria sido muito melhor, que tudo que ele fez, o jeito como ele falou com aquela mulher, quando ele chegou, né? Aquela mulher agachada para dar a luz, e ele já chegou dando uma ordem, né? Imagina aquela mulher que já tinha tido vários filhos... O olhar, né? Eu gosto muito disso, do olhar que vocês têm, assim, em trabalho de parto. Quando vem alguém querer fazer, faz aquilo, faz isso. E a mulher sabe muito mais do que ninguém, né? Ele falou que sentiu ela com aquele olhar assim, perdoa, né? Ele não deve nem saber o que ele tá falando, né? E ele fala que naquele dia ele se sentiu absolutamente, ele falou que ele se sentiu como se ele fosse um homem de vidro, né? Assim, ele sentiu... transpassado, que se ele não tivesse feito nada, aquele parto teria sido muito melhor. E ele começou a questionar esse modelo de medicina hospitalocêntrica, intervencionista, e entrou na humanização. É um grande expoente esse nome, eu sou absolutamente apaixonada. Um dia, quem sabe, Ricardo Jones vem nesse podcast. Eu tenho várias pessoas que ficam imaginando, será que pode vir? Mas quem puder, assim, colocar Ricardo Jones no YouTube, vocês vão achar essa crônica, é muito emocionante. É muito linda, e eu acho que resume o nosso... Muito, mas a história de vocês é muito rica, porque eu acho que viver depois, quando você tem um pouco de informação, de falar... Eu sabia que era melhor ficar quietinha, né? Eu já admiro muito, assim, a coragem. E se você tivesse um pouco mais de condição, né? Poderia ter sido uma cesárea também, mas que com tantos outros significados, né? Não é pra ter a sensação de culpa, né? Não. O parto é um evento que tá fora sério do mesmo, controle. nisso, assim, sinto culpa das questões mais... pediátricas. Acho que como assim, médica, de assim, poxa, né? Como o sistema é falho, não quero que outras mulheres passem por intervenções. Não, tipo assim, tirar, é aquela coisa, né? Tirar a venda, assim. Exato. Cara, dá pra Paris e sendo muito lindo. E aí, quando eu comecei a acompanhar os partos... Não é sacrifício, né? Eu achava que eu comecei a parir. E eu acho que a Aline lembra disso, que eu gostava até de chegar antes. Eu ficava... observando aquilo ali, assim, tipo... E aí, quando acabava, na hora que pega, assim, sabe? E eu ficava, assim, quanto mais eu observava, mais eu achava aquilo lindo, assim. E aí, eu acho que era meio que... É um processo meio que de cura nossa, né? Assim, tipo... Nossa, é muito bonito. E eu fui criada numa medicina, numa pediatria também, muito com o olhar de que isso é balela, isso é feio, isso vai dar... Não é necessário. Trabalho em UTI, aí você imagina, né? Aí trabalha em UTI, o povo de UTI. Cara, só vai isso aqui, sofrimento, vai ter sofrimento, sabe? E não acredita na natureza, né? E aí... também caiu uma ficha de, tipo, essa coisa de ser pertencente à natureza, caiu muito essa ficha acompanhando partos agora, recente. Então, essa parte da humanização do parto chegou pra mim há muito pouco tempo, sabe? Então, chegou... Acho que é um amadurecimento também. É que foi a duras penas, né? Mas o melhor é que não precisa ser tão assim, né? Ninguém precisa passar por Pode experiências ser mais ruins, leve, né? Porque experiências ruins podem ter resultados ruins. Nem digo assim que foi ruim, só não tive oportunidade, talvez, né? Mas é isso.
A gente termina como esse episódio? A gente termina, aguardem cenas dos próximos capítulos. Não sei, vamos pensar assim, eu acho que a gente tá abrindo tanto o coração aqui, acho que a gente pode ouvir alguns relatos, talvez, né? E abrir esse espaço agora em breve, deixar aí o gostinho para outras mulheres virem contar histórias. E a gente quer, é comentar, fosforilar e ouvir histórias reais, né? Não teve nenhum devaneio, né? Nenhum dos 2 episódios. Já foi o próprio devaneio. Ele por si só, a história de vocês, ela fala por si, né? Gente, ficamos por aqui. A Luísa tá fosforilando. Terceiro ou não terceiro? Vai pensar numa frase de Winnicott pra fechar com chave de ouro? Não. O que eu falaria pra você, Lu, é que pássaros que nascem em gaiolas acham que voar é uma doença. Então, a gente é tão formado naquilo ali que a gente nunca viu o mundo do lado de fora, né? Então, é o médico que nasceu naquele mundinho, né? Então, só o dia que ele vê, ele fala, nossa, né? Então, tem pássaro que voa, né? Então, isso é próprio da minha natureza. Então, as pessoas têm que ampliar o horizonte. Então, talvez se a sua amiga, várias amigas suas tivessem tido outras experiências naquela época, você teria visto outros pássaros voando, né? E você tinha sido um pássaro que a sua vivência tinha sido de gaiola, né? E agora é isso. Então, agora voa, minha filha. Já estamos voando. Só de estar num podcast é muito voação. E poder dar informação para que outras mulheres possam voar, né? E essa é a ideia, assim. Então, assim, quem já passou pela nossa assistência ou que não passou, que tenha vontade de compartilhar seu relato de parto, sua vivência no parto, a gente em breve vai abrir essa possibilidade de trazer convidadas para cá, então sinta-se à vontade. Relembrando onde encontrar a gente, né? O podcast tem episódios novos toda terça-feira, às 5 horas da tarde, no YouTube e nas principais redes de streaming. É importante curtir o canal para poder receber as notificações e acompanhar novos episódios. Mas fica ligadinha também no Instagram, @podeserchegar, e você encontra cada profissional desse também, que está aqui hoje também no Instagram. Eu, Ana Paula, no @Ana Nutrir e Cuidar. Luísa no Luísa NMV. Aline Puglia. Até o próximo. Beijo.